do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é o item 128, com o título Dádivas Espirituais. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio Mestre Divino quem nolo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Sabia Jesus que a narrativa prematura. Outro parágrafo. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam, na posição particularizada em que se encontram, mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu. Entretanto, a dádiva, as incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível. Então, convido a todos agora a fechar os olhos, serenizar-se, respirar profundamente e pensar em Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ao mestre amigo Jesus, guia e modelo da humanidade, também pensando nos nossos amigos espirituais, também na equipe espiritual do Centro Espírita Livre dos Vales, e pensando também em cada um de nós, nessa conexão espiritual, existencial, e pedir a Deus, todos nós juntos, que nesse momento possamos receber do mais alto o auxílio necessário para acalmar nossos pensamentos, para acalmar nossas emoções, para estarmos concentrados e poder ouvir com muito amor e carinho as palavras do Mestre Jesus, trazidas hoje pelo nosso amigo Oscar de Lira, na palestra dessa noite. E assim seja. E assim já passo a palavra para o Oscar de Lira, para prosseguir a nossa palestra da noite de hoje. É com você, Oscar. Obrigado, Iris. Boa noite a você, aos amigos e amigas aí de Roraima. Eu conversava agora há pouco com Vera, uma moça que está oculta sobre a logomarca do Lírio, e eu estou vendo agora também a minha evangelizanda Tatiane, né? Com Ofélia, falava com Marilena, né? E eu estou com dificuldade de conversar com mais outras pessoas, porque eu não tenho tanta mediunidade assim de ver quem está por trás da foto. Obrigado, Luiz. Eu sempre, sem querer ser grosseiro, mas recomendar
que a gente tome uma atitude fraterna, de abrir a câmera. Obrigado, Lírio, no seu nome da senhora, que está no Lírio. Obrigado, Marcos. É uma atitude, Gemerson, acho que é Germerson, de gratidão à espiritualidade, que fez um esforço enorme para reencarnar engenheiros, projetistas que dessem essa tecnologia que está usufruindo hoje. Então, ninguém, por exemplo, compra uma banana e joga a banana fora, fica só com a casca, né? É sempre o conteúdo. Então, nós somos todos irmãos. O que caracteriza o cristianismo é essa coragem de se expor. O cristianismo primitivo era uma grande família, então as pessoas chegavam lá, diz Emmanuel, no livro Emmanuel, psicografado por Chico, que o cristianismo primitivo era uma congregação, as pessoas se expunham, né? Assim, eu matei, eu roubei, dizia assim expressamente, ninguém tinha medo de nada, porque havia uma atitude de acolhida e de compreensão de todos. Houve uma invenção posterior da chamada confissão auricular, em que a pessoa cometia os seus deslizes e contava para um sacerdote. Então, isso é uma invenção para acovardamento. Então, o que caracteriza o cristão é essa coisa, quer dizer, se eu estou numa comunidade, se as pessoas não me acolhem, está algum problema, ou comigo ou com a comunidade. Mas a noção de koinonia, né, de comunidade, de eclesia, de igreja, é essa de grande família. Em casa a gente não se oculta, em casa a gente se revela. Então, acho que, a não ser que a pessoa esteja com um problema grave de internet, né, assim, o sinal esteja caindo, eu acho sempre uma atitude de nobreza, né, de delicadeza, de sensibilidade, abrir a câmera e a gente se expor, né, como somos, como estamos, né, então fica essa ponderação. Como professor, eu tenho sofrido muito com os meus alunos, com alguns jovens, né, jovens que estão em um nível de cobrança muito grande, assim, eu não fiz o meu cabelo hoje, não sei o quê, tem umas cobranças, assim, de adolescentes. Eu trabalho como evangelizador de adolescentes, e alguns não abrem a câmera porque eles têm um nível de cobrança muito grande, às vezes são narcisistas, e não aceitam, não, aqui em casa não está bonito, tal, não sei o quê, aí, não, queremos ver você, como você é, né, assim, porque o que a tecnologia permite é que a gente, ao menos, diminua essa dificuldade da falta da presencialidade, né? Então, a gente vê o outro, né? A gente pode, enfim, interagir com um nível de qualidade superior. Então, Ofélia tinha me dito ontem que uma senhora chamada Flávia, a quem eu agradeço pela concessão do dia dela, ela estava impedida e segundo a sequência dos estudos do grupo, hoje está reservada a parábola do semeador, né? Eu vou falando aqui, eu não sei qual é a sistemática, vocês qualquer coisa, me levanta a mão aí e adverte, né? Faz uma careta, enfim, qualquer coisa, faz de conta que está entrando em transe, que aí eu paro e pergunto o que é que houve, né? Vamos começar a doutrinação, esclarecimento, né? Mas, enfim, essa parábola, ela é de uma beleza, Jesus contou muitas parábolas, fica até difícil contar quantas parábolas, 30, 20 e pouco, os estudiosos não chegam a um consenso, porque a primeira grande dificuldade é o que é uma parábola, né? O que é um machal, que é a palavra no hebraico para parábola, o que é uma história, às vezes uma piada pode ser uma parábola, né? Há muitas possibilidades de enquadramento do que é uma parábola. Mas, grosso modo, a gente entende normalmente uma parábola como uma história básica, né, em que haja personagens, haja uma dinâmica, haja uma ação, e Jesus, para poder dizer para nós uma coisa absolutamente abstrata, que é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Né? É um negócio difícil. Se Jesus perguntasse o reino da terra, todo mundo sabe o que é. Né? As coisas de baixo a gente sabe porque pelas quais nós já passamos ou ainda estamos nelas, né? Mas as coisas do alto, né? Por exemplo, se São Francisco vier falar para nós sobre a alimentação na espiritualidade superior onde ele habita, a gente não sabe, não tem referência, porque a gente só sabe que feijão, arroz, né, macarrão, essas coisas no nosso dia a dia. Para cima a gente não sabe, para baixo sabe. Né? Às vezes a gente sabe por abstração. Então, a primeira dificuldade de Jesus é uma dificuldade pedagógica. Como comunicar coisas elevadas, sutis, superiores
para espíritos ainda muito limitados na sua evolução, né? Então, Jesus, no primeiro momento, ele se consagra como esse excelente comunicador, como esse pedagogo, como esse educador do espírito. O recurso da parábola por excelência, o recurso mais eficaz para que uma ideia abstrata, metafísica, uma ideia muito difícil de ser entendida, ela possa ser sentida. E essa mesma história, essa mesma parábola, a depender do nível evolutivo do ouvinte, ela vai ter uma compreensão diferenciada, né? Então, essa parábola é interessante porque Jesus ele é um sujeito que comunica as coisas sempre partindo do pressuposto do nível de conhecimento do seu ouvinte. Então, ele está se dirigindo a todo mundo, desde uma patrícia romana, como Lívia, por exemplo, até um agricultor, um homem mais ali do campo, aquela coisa, né? Então, como é que eu conto uma história que todo mundo entenda? Para nós é difícil, né? Você vai, digamos, um professor de matemática vai explicar uma equação assim bem complexa para pessoas que têm doutorado em matemática e para pessoas que não têm ainda sequer a noção de números. Olha o desafio. Então, é aquela diversidade, né? Aquela heterogeneidade de público, né? E há uma beleza do texto, que o texto está lá em Mateus, está em Marcos e está em Lucas, está apenas ausente em João, ou seja, nos chamados evangelhos sinóticos, né? Se você colocar colunas assim, eles estão alinhados. A história é contada com pequenas diferenças, mas é a mesma história. E há um contexto de enunciação, né? Ou seja, diz lá que naquele dia ele saiu de casa e foi para um barco, né? Ele sentou-se à borda do barquinho, devia estar balançando assim um pouco, naquele lago de Genezaré, e em torno da praia uma multidão se estabeleceu para ouvir Jesus. Deve ser uma cena lindíssima, né? Ou seja, o mestre ele tem que se encontrar numa posição e, inclusive, respeitar princípios físicos. Por que é que ele foi para a praia? Por que é que ele entrou no barco? Né? Por exemplo, o Sermão do Monte, ele está lá numa posição, e lá ele fala para uma multidão. Naquele tempo, nós não tínhamos o recurso da eletrônica, ou seja, Jesus não podia, traz um amplificador aí, né? Eu vou aqui colocar, e com 3.000 watts, não sei quantas caixas de som, a gente vai espalhar e todo mundo vai ouvir. Mas como é que todo mundo ouvia? Essa é uma questão interessante. Muito provavelmente, ele lançou mão de um recurso natural, ou seja, ele tinha no mínimo uma biruta mental. Biruta é aquela de aeroporto, sabe qual é, né? Aquela que você tem a ideia de para onde vai o vento. Biruta não tem nada a ver com loucura aqui, né? Jesus não era louco. Então ele devia estar tendo a noção de onde estava a direção do vento. Naquele momento, muito provavelmente, o vento favorecia. Se ele falasse, o vento levava as ondas mecânicas da sua voz até o público ouvinte na beira da praia. Esse é um aspecto, mas tem uma outra possibilidade, quer dizer, as pessoas ouviam e ouviam por elementos mediúnicos, por elementos especiais, que Jesus sabia manipular a natureza. Quem lê a obra Memórias de um Suicida, ali tem as figuras, né, de Aníbal, Epaminondas de Vigo, etc. Mas Aníbal, ele vai dizer uma coisa interessante, que quando o público ouvia Jesus, ouvia de forma diferente, parece que ouvia com o ouvido de dentro. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. No final ele termina dessa forma, né, a sentença. Ele dá um recado e depois diz, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Parece até que Jesus é uma pessoa redundante, pleonástica, né? Ouvido é para ouvir. Mas tem gente que ouve e não ouve, né? Ouve e faz ouvido de mercador. Hoje nós estamos comprovando isso pela psicologia, por uma categoria que nós chamamos de atenção plena, mindfulness, né? A pessoa está aqui, mas às vezes ela pode estar espiritualmente ausente, ela está ouvindo, ou seja, os seus tímpanos, o seu aparelho auditivo, ele vibra, ele consegue captar ali aquela mensagem, mas ao mesmo tempo a pessoa está no mundo da lua, né? Alheio, né? Isso acontece sobretudo quando uma mensagem ela tem um alto poder transformador em nossas vidas. Então, esse é o contexto de anunciação, né? E aí Jesus conta uma história que, para quem estava lhe ouvindo, aquela história é absolutamente clara. A história de um agricultor,
não é? Um agricultor no contexto da agricultura, a cultura do tempo do mestre. No tempo de Jesus, nós não tínhamos a prática de hoje de você, digamos, ter um terreno, preparar o terreno, tirar as pedras, tirar os espinhos, para depois você ali, às vezes, aplicar fertilizante, alguma coisa para fofar, depois lançar a semeadura. Não, no tempo de Jesus, e naquele contexto da Galileia, a prática era assim: terminou a colheita, deixa lá aqueles matinhos e na semeadura seguinte não se limpa o terreno, joga a semente de todo jeito. E ali você tem sementes que, às vezes, no máximo, tem aquele arado puxado por um homem ou por um boi, e ali dá uma alterada, uma mexida no terreno, uma afofada, e a semente já está lançada. Então, quando ele diz assim, um semeador saiu a semear, pronto. Pessoal, já entendi, né? Um semeador saiu a semear. Aí a gente tem um primeiro movimento. A atitude do semeador é uma atitude proativa. Ele saiu, e saiu para semear. Então, para nós é uma primeira lição. Eu estou saindo ou eu estou ficando? Nessa pandemia, muita gente ficou morrendo de medo de desencarnar, medo de ficar entubado, medo. Não, mas eu não vou sair. Não, é claro, estou dizendo aqui que ninguém vai se lançar para uma festa, para aglomeração. Mas teve muita gente tremendo de medo, espírita, e não foi fazer sequer a caridade. Não vou nada. Né? Muita gente se retraiu. Mas o semeador, ele saiu a semear. Então, não nesse contexto de pandemia, mas de modo geral, o depressivo, por exemplo, ele gosta de ficar deitadinho, ele não gosta de sair. Né? Nós precisamos sair. Quem tem uma tarefa como a semeadura não pode ficar. Tem gente que é riquíssimo, milionário de recursos que foram acumulados na sequência dos últimos séculos. Foi investimento da espiritualidade, de tudo. Aí o indivíduo está pronto, prontíssimo, mas ele não sai. Ele tem semente, ou seja, houve um investimento, ele está preparado para isso, mas por alguma razão ele diz, vou nada, eu vou lá para o Livro dos Vales, coisa nenhuma, daqui no ano 2025 eu apareço por lá. Né? Por que vai ficar? O ato de ficar pode ser uma atitude exatamente rebelde, de rejeição a essa atitude proativa que Jesus faz, que o semeador, quando a pessoa tem uma coisa a fazer, no caso do semeador, ele tem uma tarefa a cumprir. Então, o meu dever é semear. Veja que quando Allan Kardec transcreve para o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo essa parábola, ali no item 6º, no item 5º e 6º, melhor dizendo, o título seguinte é o dever. Né? E Emmanuel vai dizer que para a gente ter felicidade, para a gente ter paz, implica cumprir os nossos deveres. Nós temos deveres diversos, deveres com a família, deveres com o trabalho e deveres com a espiritualidade. Que normalmente, como não tem uma cobrança, a espiritualidade, ela não fica, enfim, sempre, olha, você lembra lá no espiritual, você admitiu que a partir dos 20 anos, 25, você assumiria essa tarefa. Não tem cobrança de modo geral, com raras exceções, né? Às vezes, por isso que aquela expressão, quem não veio pelo amor, vem pela dor, aquela coisa toda. Às vezes é que a pessoa vai adiando demais, não sai, e por ter ficado, depois é sacudida por uma doença, por uma dificuldade maior, né, um abalo para poder, enfim, sair, para cumprir os seus deveres espirituais. Né? Então, a coisa do semeador, ele dá um exemplo interessante, o semeador saiu a semear. A figura do semeador é absolutamente conhecida por aquela comunidade. Ou seja, um agricultor, né? Um indivíduo que vai com um bisaco lá, um saco cheio de sementes, e nesse terreno da agricultura da época sai lançando as sementes. Né? Quer um exemplo? A figura de Gesiel. Quem lê Paulo Estevão vai ver Gesiel é um típico agricultor da época. Lembra de Gesiel, que se tornou Estevão? Em Paulo Estevão, já no primeiro capítulo, Corações Flagelados, lá em Paulo Estevão. Eu estou falando isso que eu tenho certeza absoluta, total, integral, que vocês já leram Paulo Estevão várias vezes. Né? Estou dizendo aqui só para refrescar o que já está evidente. Né? Os espíritas, né, antenados já leram Paulo Estevão. Tem gente atrevida, já está lendo em francês, em espanhol. Né?
em outras línguas, que já está abusado de ler em português. Tudo bem, né? Mas, enfim, lá a figura de Gesiel, ele é um indivíduo que passa o dia, a coisa mais linda quando Emmanuel descreve, ele passa o dia semeando no campo, cantando uns hinos, uns salmos que aprendeu lá com a mãe e com o pai, uma típica família judia. Então, Gesiel, Emmanuel diz claramente, ele beira 25 anos, né? A irmã tem 18, Abigail, ele tem 25, e ele passa o dia no campo, é uma pessoa profundamente feliz. A ação dele é passar o dia semeando, praticando a agricultura. O problema é que nós temos uma visão materialista e classificamos as pessoas conforme o CPF e o contra-cheque, né, o lerite. Né? Esse cara aqui é juiz, então 40 mil reais. Aquele outro é médico, 50 mil reais. Então é mais gente. Aí quando diz, aquilo é um matutinho, coitado, só sabe mexer com uma enxada, né, plantar uma melancia, não sei o quê. Aí muita gente diz, esse aí vale menos, esse é né, uma figurinha. Mas quando a gente tem um olhar evangélico, olhar espiritual, não existe figurinha e figurão. Um indivíduo, um matuto, um agricultor, um homem, é um sujeito, se tiver evolução espiritual, muito melhor do que uma outra pessoa que possa estar melhor na escala social. É o caso de Gesiel. Vocês viram que Gesiel, rapidamente, ele, quando é integrado à Casa do Caminho, ele se torna o orador principal, como Estevão. Pode ler uns Atos dos Apóstolos. Né? Pedro imediatamente aproveita Gesiel. Ele está pronto, ele tinha um domínio das escrituras. Né? Então, às vezes, a pessoa, por uma questão de enquadramento social, ela era agricultora, mas, espiritualmente, era uma pessoa elevada. Porque quando Jesus disse assim, eu vou encarnar, então, milhões de espíritos disseram, Senhor, iremos contigo. E ninguém disse, Senhor, só vou se eu for imperador, se eu for senador romano. Não, não foi isso. Senhor, eu vou como agricultor, eu vou como pescador. Veja quem é o grupo imediato de Jesus. Pescadores. Né? Vocês percebem no romance há 2000 anos, quem é que dá trabalho para Jesus? Um senador, Públio Lentulus. Atrapalhado todo, era senador, vai conversar com Jesus no Lago de Nazaré, não entende coisa nenhuma, volta para casa todo orgulhoso, não quer aceitar que foi Jesus que curou a filha dele. Viu lá, há 2000 anos, o senador Públio Lentulus? Senador. Né? Mas Simão Pedro, que era pescador, tinha ali aquela intimidade, entendia Jesus quase que perfeitamente. Então, o olhar espiritual não bate com esse olhar materialista. A gente tem que olhar as pessoas não pela profissão, não pela cor, não. É a evolução espiritual. Né? Isso nos faz lembrar... Eu já contei essa história para vocês, do lixeiro lá de Uberaba, não? Já contei? Já contei a história do lixeiro de Uberaba? Diga aí, Verinha, se você lembra. Conta de novo, Oscar, conta de novo. Não consigo, deixa eu melhorar aqui. Fui eu que baixei o som aqui do retorno. Diga. Oi, Verinha. Conta novamente. Sim, obrigado. Então, vou contar, já que Verinha já é generosa aí, e vai ouvir mais uma vez, mas essa história ela é bastante emblemática para a gente romper definitivamente com qualquer mentalidade preconceituosa. Quando o Chico estava em Pedro Leopoldo e a situação estava chegando a um ponto limite, quer dizer, aquele turismo, aquela coisa que perturbava a vida dele e da família e a cidade inteira, porque é uma cidade muito pequena, lá no entorno de Belo Horizonte, na grande Belo Horizonte. Então o mundo espiritual fez uma reunião e estabeleceu uma mudança, ou seja, vamos transferir Chico para Uberaba, que é um centro maior, e ele vai ficar longe da família, com mais independência, aquela coisa toda. Foi feito o planejamento. Mas aí a espiritualidade, isso muitos anos antes do estrangulamento lá em Pedro Leopoldo, que a espiritualidade sempre trabalha com muita previsão. E aí a espiritualidade estabeleceu, bom, o Chico vai agora, daqui a alguns anos, Chico vai ter que se transferir para Uberaba, faz parte da missão, plano, né, a sequência. Então nós precisamos de alguns voluntários para dar um suporte espiritual à cidade de Uberaba e ao trabalho de Chico. Quem se habilita? Aí surgiu lá uns voluntários. E esse pessoal reencarnou. Reencarnou, o tempo passou, né? Os dias se passaram. E aí, o que aconteceu? Certo dia,
Chico estava caminhando com um colega espírita, numa calçada em Uberaba. Na outra calçada, lá vinha o lixeiro, né? O lixeiro. Naquela época tinha uma coleta de lixo muito mais grosseira que a de hoje. Não tem esses caminhões especiais, não. O sujeito pegava, normalmente aquele, era um lixeiro, um tambor de borracha, não sei se tinha em Roraima, e aquela coisa, era uma coisa realmente bem pouco higiênica, né? Os lixeiros de hoje estão assim, usa protetor solar, tem um bocado de coisa, mas naquele tempo era muito grosseiro o sistema. E aí o lixeiro avistou Chico do outro lado da rua. Ele vinha lá fazendo a coleta, né? Pegando o lixo, jogando no carro, aquela coisa toda. E quando viu Chico, disse: "Sou Chico", aquela coisa, acenou para Chico. Chico atravessou a rua e foi lá e não tinha medo nem de Covid. Apertou a mão do lixeiro. Não tem esse negócio de dar murrinho, não, como a gente faz agora, né? Esmurrando uns aos outros. Agora é o novo mandamento. Esmurrai-vos uns aos outros, assim. Então, aí Chico cumprimentou o lixeiro lá com a mão, aquela coisa. Aí o lixeiro continuou muito alegre, sorridente, e Chico voltou para a calçada. Quando ele voltou para a calçada, o amigo espírita estava lá com a cara tamanho do mundo, chateado, abusado. Mas Chico, eu sei que você é uma pessoa caridosa, mas não precisa exagerar. O homem é lixeiro, está trabalhando, você pegou na mão dele, Chico. Né? Quem já se viu, né? Não, Chico, a lixeira é para lá, né? A gente fica lá de cá, né? Olha lá, a distância, né? Esse negócio de distanciamento social, né? Agora era por outra razão. Aí Chico disse assim, mas você sabe quem é aquele lixeiro? Disse, não, é o lixeiro da cidade, né? Porque eu sei que ele é muito alegre, faz a coleta cantando, não sei o que. Pois então, aquele lixeiro é um espírito muito evoluído, muito luminoso. E quando o mundo espiritual estabeleceu um plano que eu iria trabalhar aqui em Uberaba, ele se ofereceu para reencarnar aqui como lixeiro. Entendeu, gente? Então, às vezes, você não sabe quem é o porteiro, quem é o lixeiro, quem é o agricultor. Então, quando Jesus disse, essa parábola de Jesus é fraca, ao invés de começar, um imperador saiu, não, é um semeador, né, um agricultor. Mas quando a gente lê a história de Estevão, a gente se emociona e percebe que espírito elevadíssimo, né? Ali dá o suporte a Saulo, a Paulo depois, né? O mundo espiritual faz isso, né? Planta as pessoas mais elevadas nas condições sociais mais simples. Mas, enfim, saiu a semear. E segundo a história que Jesus contou, esse semeador faz com que caia algumas sementes imediatamente enquanto ele caminha. E essas sementes caídas, elas são rapidamente tomadas pelos pássaros que estão ali, que era muito comum também, bicava e levar a semente, né? Na sequência, ele vai avançar para um padrão de terreno muito pedregoso, que era perfeitamente possível à época, porque não se preparava o terreno, né? Então, caindo as sementes na pedra, ora, a pedra, naquela região, inclusive, tem muita pedra. Na pedra, você não tem esse terreno fofo, você não tem umidade grande, então, às vezes, até a semente nasce, mas por não ter a possibilidade de se aprofundar, a semente mirra e daqui a pouco o pezinho morre, né? A muda morre. Depois, há um terceiro padrão de terreno, que é de espinhos, o que era perfeitamente possível também à época. E aí, até que as sementes, elas por entre os espinhos, elas conseguem germinar, mas como elas estão rodeadas por espinheiros, esses espinheiros sufocam a semente, ela não consegue crescer adequadamente. Mas há uma terceira, um quarto padrão de terreno, que é a chamada boa terra. E mesmo nessa boa terra, há uma gradação. A semente é lançada, mas há um padrão melhor em que cada semente gerou 100, depois há uma parte do terreno ainda melhor, um pouco menos fértil, cada semente gera 60, e ainda a terceira categoria, cada terreno gera 30. É claro que Jesus está sendo hiperbólico aqui, porque não existe, talvez na agricultura da época, lembra Huberto Roden, um terreno que gere 100 sementes a cada uma recebida, né, segundo Roden, né, para o tipo de plantas da época.
Mas aí Allan Kardec vai inserir essa parábola no capítulo 17, que é o capítulo C de Perfeitos, é um capítulo ligado à evolução moral, ao progresso moral das pessoas, dos espíritas, né? É um capítulo bem dedicado aos espíritas. E o interessante é que Jesus, essa é uma das poucas parábolas que Jesus explica a própria parábola, no entanto, para os discípulos. Tem a ver até com essa página lida aí por Williams, que é as dádivas espirituais. Há coisas que a gente não pode banalizar. Jesus diz claramente isso, né? Não lanceis pérolas aos porcos, nem deis as coisas santas aos cães. A casa espírita tem uma reunião mediúnica bem equilibrada. Vai escancarar, vai deixar entrar qualquer um? Não. Né? Mas isso é elitismo. Não. Ninguém chega assim no hospital, deixa eu entrar aqui na UTI. Não. Na UTI entra algumas pessoas sob certos cuidados, né? Já pensou? Você pode até entrar num ambulatório. O ambulatório é para todos, mas a UTI é para alguns, para poucos. Né? Numa escola, numa universidade, você pode entrar na sala de aula, mas no laboratório avançado de física nuclear pode entrar qualquer um? Também não. Né? Então, Jesus, sabe, ele não está preocupado em ser assim, aquela pessoa benquista, todo mundo falar bem dele, e diz, não, é tudo para todos. Não, não tem essa retórica. Então, ele conta para todo mundo, mas explica para os discípulos. Entendeu? Às vezes tem isso. Há coisas que Divaldo sabe e só poucas pessoas sabem, ou nem ele pode dizer nada para ninguém. Divaldo sabe, mas ele não vai dizer, olha, atenção, vou publicar no meu blog. Não tem o pessoal, às vezes, sente um sopro assim, um vento, aí já publica no blog. Acabou de passar aqui o doutor Bezerra de Menezes, mandou me dizer que a pandemia vai durar mais 2 dias. Pronto. Vocês vão ver na internet um bocado de gente nessa direção. Não, não é essa banalização, né? Então, Jesus, ele tem essa caridade de contar uma história, cada um vai entender de acordo com o seu nível evolutivo. Quem leu, como eu disse, Memória de um Suicida vai perceber isso, quer dizer, ali, aquelas pessoas simples, havia muitos espíritos evoluídos, e ouvindo Jesus, muitas delas, entendi, mestre, entendi que estava na sintonia com o mestre, pegaram um nível mais profundo do ensinamento, né? Por isso que ele dizia, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Allan Kardec vai mostrar isso dentro da própria esfera do espiritismo. Há pessoas que, às vezes, eu conheço pessoas que participaram de reuniões de materialização, conviveu com Chico Xavier, com Divaldo Franco, e são praticamente materialistas. Filho de espírita. Para complicar. Que a pessoa tem lá não sei o quê, uns bloqueios de várias existências. Então, não é o fato da evidência, né, que faz a pessoa ter um entendimento. O que vale é a evolução espiritual. Porque, às vezes, uma pessoa simples, limitada, mais humilde, ela, diante de uma coisa mínima, ela vê toda uma profundidade. Então, Allan Kardec não vai dizer que todos os espíritas são iguais. Não. Isso quer dizer que cada um chega à casa espírita vai ter um nível de aprofundamento. Qual é o seu terreno? E aí a gente pode pensar assim, aplicando essa parábola à minha vida, né? O que significa tudo isso? O que poderá significar? Que isso é um ponto importante. Quer dizer, ler a parábola por ler, todo mundo lê. Agora, o problema é o dever de casa, né? O que é que essa parábola tem a ver comigo? Primeira coisa que ele vai dizer lá no finalzinho da parábola, que diz assim, aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que ele presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30, né? Olha aí. Então, como é que eu escuto a palavra? Ele diz, presta atenção. Olha essa locução, presta atenção. Então, às vezes, até no evangelho no lar, a pessoa está lendo, mas não foca, não entra 100% em espírito, diz assim, eu vou me entregar, a pessoa está aqui, diz, não, eu estou pensando outra coisa. Assim que terminar esse evangelho, eu vou assistir o Fantástico de ponta a ponta. Eu vou ali nas redes sociais e vou saber o que é que está acontecendo com a minha turma. Não é isso? Então a cabeça está onde? Eu não estou prestando atenção, porque o critério, como nós colocávamos, segundo a psicologia positiva, é o mindfulness, ou seja, a atenção plena. Assim, a pessoa se joga completamente. Eu presto atenção, porque ao se prestar atenção, existe uma lei psicológica que é eu aumento a minha retenção, registro melhor isso. Essa palavra precisa mexer com as minhas estruturas.
Então, às vezes, uma simples leitura como essa que o Williams fez, de Emmanuel, um texto desse, a gente vai passar o dia pensando, né? Dádivas espirituais. Será que eu estou valorizando as dádivas espirituais que tenho recebido? Aquela frase, aquela palavra que Emmanuel colocou, é muita riqueza, gente. Então, o fato é esse. A gente percebe assim, um volume no movimento espírita, nas religiões. Muita gente lê Bíblia, lê texto espírita, mas o aproveitamento, mais a retenção, mais a atenção. Quer dizer, quando a gente vai ler qualquer texto religioso, tem que ter aquela postura de reverência. Para tudo, gente. Agora eu vou ler um versículo da Bíblia. Porque agora eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é um texto qualquer. Não se dá, né? Pérola aos porcos, nem coisas santas aos cães. Né? Não é assim, eu vou lendo aqui, vou lendo de qualquer... Não, para. É o meu momento, eu vou me sentar ali com Jesus. Não mexa comigo porque eu estou com Jesus. Né? Se quiser entrar na roda, fique quietinho também para conversar com Jesus. Aquele episódio das irmãs Marta e Maria. Maria toda atarantada, eita, eu tenho que varrer a casa, eu tenho que colocar em dia a broa, né? Jesus, calma, Maria. Olha, calma, Marta, né? Olha Maria aqui, focada. Uma promoção dessa, você tendo Jesus na sua casa, você ia pensar em passar um rodo, em passar uma vassoura? Deixa pegar fogo, tudo. Agora é só Jesus, né? Nesse sentido. Então, esse foco, prestar atenção. Veja que Pôncio Pilatos conversou com Jesus, mas não deu a mínima. Teve um momento lá na conversa, ele começa a perguntar para Jesus não responde, não repete. Uma vez ele responde, outra não. Tem um momento que Pôncio Pilatos, ele larga Jesus, deixa Jesus ali falando sozinho e se retira. A promoção que ele perdeu. Entendeu? Você com Jesus, a gente conversava a noite toda. Né? Entendeu? Porque não quis prestar atenção, não entendeu nada. Né? Por isso que ele se atrapalhou no julgamento e tomou a decisão errada. Né? Lavou as mãos e deixou de defender o inocente. Então, podemos nos perguntar, essa parábola talvez ela não signifique, digamos assim, etapas da minha existência ou determinadas reencarnações. Teve uma reencarnação que eu acho que eu fui semelhante àquela primeira parte que eu ouvi o evangelho, mas eu não dei a mínima. Os pássaros vieram e levaram. Né? Ou talvez tenha outra reencarnação que eu fui uma espécie de pedregoso no coração. Eu ouvi a palavra, mas meu coração era de pedra, não tinha a menor sensibilidade também. Mal começou a crescer, murchou o evangelho. Né? Aquela história que Chico Xavier disse, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é, né, crucificar-se. Vocês podem ver na casa espírita, a evasão, começa aquela coisa, uma turma com 30, a empolgação, uma coisa linda. Aí vai, né, a evasão, vai. Quem aguenta até o fim, né? Isso é como curso de língua, curso de música, né? Normalmente você tem uma evasão muito alta. Mas no começo, eu quero tocar piano, eu quero tocar flauta, aí começa 30 alunos, aí na sequência, quando o pessoal diz, olha, tem que ter uma pedreira aqui, tem que treinar todo dia. Depois 20, depois 15. Isso nos lembra a história que Joana conta num livro dela, não sei se é o Ser Consciente, acredito que sim, o Divaldo, que certa vez um mestre oriental chegou na sua sala, né, para ministrar um curso, e encontrou lá todas as carteiras ocupadas, umas 20 carteiras ocupadas, todo mundo lá, aquela coisa linda, né, ocupação integral. Aí o mestre começou a primeira lição. Na sequência da semana, cada vez menos cadeiras ocupadas. Quando chegou na sexta-feira, só tinha um discípulo, um rapazinho escutando. Aí o mestre disse assim, olha, não vou continuar o curso se for dessa forma. Ou você fala com seus amigos para todo mundo voltar segunda-feira, ter os 20 aqui que começaram, ou eu não vou continuar o curso. Aí o rapaz, não, mestre, o seu curso é uma maravilha, eu estou aprendendo tudo, eu estou me transformando. Não pode. Pois então, você tem essa missão. Vá convencer os seus colegas a voltarem para a sala. Segunda-feira eu volto. Se não tiver os 20 aqui, eu não continuo. Chegou a segunda-feira. Quando chegou a segunda-feira, de fato, a sala estava lotada do mesmo jeito. As 20 carteiras ocupadas. Mas
apenas o rapaz estava lá. Nas outras 19, ele colocou bonecos. Colocou aqueles manequins, sabe aqueles manequins de loja? Ele colocou um manequim em cada carteira. Aí o mestre disse, mas o que é isso? O que significa isso? Cadê os seus colegas? Eu não posso continuar o curso assim, só tem um aluno, um discípulo. Eu disse, não, mestre, a situação que nos encontramos hoje é a mesmíssima do primeiro dia do curso. Os meus colegas não passam de manequins. Só eu realmente tenho interesse no seu curso. Aí o mestre disse, você é meu discípulo, vamos continuar. Entendeu? É um pouco isso. Lá em Pedro Leopoldo, teve tempo que Chico Xavier parecia um doido. Ele abria o Centro Espírita Luiz Gonzaga, ficava lendo sozinho. O pessoal, olha o doido ali falando sozinho. Não, né? Era Chico falando para os espíritos. Porque Emmanuel diz assim, mesmo que não tenha ninguém, você vai falar do Evangelho. Está lá, lindos casos de Chico Xavier de Ramiro Gama. E tem que dizer, não, eu só vou abrir essa casa espírita quando eu tiver 50 pessoas. Não adianta esperar. O que é certo, né? Quem quiser que adire depois, que adira. Quem quiser perder a promoção, que perca, mas está aí, né? E aí, a gente tem que pensar nisso. Talvez eu tive uma reencarnação em que eu tive pouca sensibilidade, eu não aderi, eu não reagi bem à palavra do Evangelho, né? Ou aquela prática, ou seja, eu até ouvi o Evangelho começou dentro de mim, mas os espinhos, ou seja, as minhas paixões, o meu materialismo, o meu apego, foi mais forte e eu terminei sufocando a palavra do Evangelho, né? Agora, posso estar numa reencarnação mais ou menos bem-sucedida, em que eu escuto o Evangelho, mais uma vez a semente do Evangelho foi lançada em minha vida, eu agora posso ter um desses terrenos, 30, 60 ou 100, né? Mas há outra possibilidade. Às vezes, a gente fazendo uma leitura honesta da nossa própria alma, é possível que essa parábola signifique aspectos de nossa psicologia. Por exemplo, a pessoa, eu sou uma pessoa muito boa nessa área, eu sou 60 ou 30 por 1, mas em outra área eu sou pedra, na outra área eu sou espinho, entendeu? A pessoa não progride linearmente em todas as áreas, a questão 780 do Livro dos Espíritos. A gente se fizer olha, não, a pessoa diz assim, olha, com relação a esse aspecto, eu até melhorei muito, eu sou paciente, mas com relação à gula, eu sou atrapalhado, eu sou atrapalhada. Com relação, já vi isso, pessoas brilhantes, mas elas têm uma encrenquinha assim, olha, com relação à minha sexualidade, com relação às finanças, eu sou atrapalhado. Né? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? E aí a gente vai percebendo, que a gente vai mapeando a própria alma, vai perceber que tem melhoras, reformas que já fizemos, que estão mais ou menos consolidadas, e tem outras bem atrapalhadas. Né? Diz, não, eu sou espírita, mas eu gosto de filme de terror, eu gosto, né, de ver o sangue, não sei o quê. Mas eu leio o Evangelho, viu? Mas, só que eu tenho um probleminha. Tem pessoas, por exemplo, que têm um problema com o alcoolismo, mesmo espírita. Né? Eu já conheci pessoas que terminavam a palestra e ia lá fora para casa da instituição e ia fumar, porque tinha uma dependência tabagista, entendeu? Ela é uma pessoa má, não, mas ela tinha um problema, né, entendeu? Então, esses terrenos podem representar dimensões da nossa alma que ainda não foram, ou que foram bem trabalhadas ou não. Então, a semente do Evangelho floresce de um jeito e de outro não, dependendo da nossa dimensão. Cada um vai ter que se avaliar. Evangelho é autoavaliação, Evangelho é para autoconsumo, né, com relação à minha vida, né? Então, com relação ao espiritismo, eu acho que já extrapolei, não foi, Ofélia e o pessoal, eu já passei da conta, parece que a cota era até 21 horas, eu já extrapolei 14 minutos. Né? Eu fechei o som aqui. Oi. Como é que a gente faz? É melhor encerrar por aqui, né, gente? Porque vocês têm criança, tem que colocar para dormir, aquela coisa toda, né? É isso? Então, eu agradeço. Enfim, aqui é só uma provocação, porque essa leitura, ela permite N possibilidades, né? Mas sempre essa história de prestar atenção. Jesus está falando. Se Jesus está falando, sou todo ouvidos. Nada de ser ouvido de mercador. Só para concluir,
com um caso real. Quem lê lá Memórias de um Suicida vai ver a figura, né, de Camilo Castelo Branco. Se você for estudar a história de Camilo Castelo Branco, a partir da literatura, pense num gênio, um homem fabuloso, quer dizer, o primeiro escritor em língua portuguesa que passou a viver exclusivamente da literatura, porque antes não era possível. Ele escrevia tão bem que, a partir dele, as obras literárias passaram a, enfim, o escritor passava a ganhar dinheiro por isso, né? Mas ele era muito atrapalhado, e vocês sabem que Camilo Castelo Branco se suicidou, né? Deu um tiro no ouvido, por isso que ele é o autor de Memórias de um Suicida, recebido por Dona Ivone Pereira. Agora, nesse Setembro Amarelo, né? Um bom texto para ser lido, é um tijolo. E tem um momento lá no livro que ele quer entender por que é que ele ficou cego, né? Por que ele tinha aqueles atrapalhos. Ele tem duas revelações claríssimas do que ele aprontou e a dificuldade, que nós chamamos uma linguagem psicanalítica de resistência. Quer dizer, você tem uma coisa, mas você resiste àquilo, você bloqueia, você se fecha, você se blinda, né? Você perde a porosidade. Então, primeiro episódio, alguns séculos antes, ele é apaixonado por uma prima, despeitado, ele sequestrou o marido da prima, ele abusou da própria prima e devolveu o marido para ela cego, só por perversidade. Então, ele se tornou cego no século XIX para esse acerto de contas, né? Não era um inocente. Mas teve uma segunda revelação que fica mais evidente que a gente está conversando hoje. Ele disse que ele viu a cena, que ele conviveu com Jesus, ele teve no tempo que Jesus esteve no mundo. Na semana da crucificação, ele estava vindo, ele era um forasteiro, ele estava vindo para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, disse, o que é que está acontecendo aí? O pessoal disse, Aí ele foi zombar, ele passou para a multidão e ficou gritando lá contra Jesus. Você vê Jesus, você ouve Jesus, mas coração de pedra. Naquele momento, o coração dele é de pedra. Esse mesmo Camilo Castelo Branco hoje, que é uma pessoa evangelizada, que se comunicou por um longo tempo com Dona Ivone, já deve estar reencarnado, porque ele disse que ia reencarnar mesmo, é aquele mesmo coração de pedra de 20 séculos atrás. O mesmo Emmanuel que se perdeu por orgulho lá como senador Pubulenturus, que não soube ouvir Jesus, é esse mesmo Emmanuel que é o nosso professor de evangelho. Olha que coisa interessante, né? Então, houve uma evolução do terreno, né? É isso que também a parábola nos oferece. Minha gratidão, me perdoem aí, porque eu acho que eu extrapolei agora 18 minutos, assim é demais. É abusar da caridade, né? Muito obrigado, gente. Muita paz a vocês. Eu não sei qual o encaminhamento que o Williams e Ofélia e Ceguinha Francisca vai fazer agora. E obrigado pela coragem de abrir a Câmara. Vamos abrir a Câmara, porque somos todos espíritas e cristãos, não tem o que temer. Se alguém disser que a nossa boca é feia, que o nosso cabelo é feio, problema da criatura, né? Porque a gente está operando naquela faixa anti-evangélica. Nós somos só isso mesmo, né? Aceitamos todo mundo tem espelho em casa, se olha todo dia, mas é isso.